Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no Instagram Fala Go Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui para conversar com a gente o Dr. Giovanni Martins, cirurgião plástico. Tudo bom, doutor? Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui. Graças a Deus. A gente que agradece a sua participação e hoje a gente vai falar de um tema para você que tem dúvidas sobre cirurgia plástica. Um ponto específico que nós vamos falar é esse procedimento facelift, vai muito além de uma esticadinha de pele, não é É isso? verdade, é Em verdade. consultório. Aí eu queria, doutor, antes da gente entrar de uma forma mais profunda no assunto, é entender, né, o que é facelift, o que é esse procedimento, para que serve. Eu queria que você contextualizasse para a gente, por gentileza. Claro, claro. O facelift é um termo em inglês, né? Hum, Face é face, lift é levantar. hum, É o tratamento do envelhecimento facial. Se fosse traduzir para o português, seria ritidoplastia ou cirurgia do rejuvenescimento facial, hum. né? É basicamente isso. E assim, envolve outros procedimentos, outras cirurgias, mas é basicamente isso. Basicamente é você levantar a face. Levantar a face. É a pele da face, no caso, né? Isso. E hoje em dia está muito em voga por conta dessas atrizes mais Uhum, jovens, que elas estão um pouquinho deixando de lado aqueles preenchimentos, porque uma coisa que a gente tem que destacar é que a gente não trata a queda com volumização. A gente uhum, tem que tratar a queda com elevação. E existia aquela cultura de fazer preenchimento, às vezes até numa quantidade bem exagerada, e deixava aqueles rostos meio estigmatizados, meio sim. deformados. E aí o facelift agora ele com técnicas mais avançadas, ele resgatou isso aí para as pacientes. Dá um resultado bem mais interessante e natural. Esse preenchimento que você diz é você colocar substâncias que tentam deixar a pele mais esticada, é isso? É, Tentam deixar. os preenchimentos, a gente tem os preenchimentos naturais, como a própria gordura, né? Sim. E ácido hialurônico, os bioestimuladores. O que acontece é que para você tratar o rejuvenescimento facial, Hum, você tem que entender a fisiologia do envelhecimento, né? O envelhecimento da face, ele é baseado mais ou menos em três pilares, né? Tem o envelhecimento da pele, que a pele ela perde a água, ela fica desidratada, ela fica com aquele aspecto de terra seca, hum, fica com aquelas rítidas, as manchinhas também, as manchinhas, né? E assim, traduzindo o aspecto envelhecido, perde colágeno, perde elastina. hum, O segundo pilar seria a queda por conta da gravidade, né? Que a gente tem que suspender o que caiu, porque hum, cai mesmo, não tem jeito com o tempo. E o terceiro pilar seria a volumização, mas não porque existe também uma reabsorção tanto de gordura como os próprios ossos da gente, né? hum, O osso ele vai sofrendo um processo de diminuição de tamanho. E isso aí perde volume na região malar. Você pode observar a pessoa mais velha, ela tem aquela perda de volume aqui na região da têmpora, na região malar. hum. Então você tem que entender todo esse processo para poder oferecer o que existe de melhor e mais natural para o paciente, né. E a pele, ela vai, você usou o termo, ela vai caindo mesmo, é? Ela vai. Vai caindo, E o vai caindo. motivo é o tempo, é falta de alguma substância, o colágeno, talvez, né? Que você vai perdendo com o tempo. E isso vai dando aquele aspecto meio que derretido na pele, é isso? É aquilo, assim, a pele vai perdendo colágeno e vai perdendo Aham. elastina, com o tempo ela perde um pouquinho a elasticidade. Ela perde volume também. Aí a gente pode até aplicar aquela máxima: "Saco vazio não fica em pé". Sim. Quando você perde o volume, existe uma tendência natural a cair. Isso acontece com a mama, acontece com outras estruturas. Hum, Só que você não trata a queda de mama com silicone, você trata a queda de mama com mastopexia. hum, E na cirurgia da face é o mesmo princípio. Você não vai tratar a queda da face com preenchimento. Você vai tratar a queda da face com a ritidoplastia, com o facelift. o facelift. E, Isso. e aí, para eu poder entender aqui, a gente é você a pele, a lógica é até simples de entender, né? Que se É. tá caindo, você puxa, né? Você Isso. dá uma puxada, mas aí ela é invasiva, você tem que cortar em algum local para poder, porque se, por mais que você não
se você tem que puxar, você tem que preencher de alguma forma em algum outro local, né? Ah, Para dar essa esticada. Ou não, não. essa pergunta foi fantástica. Eu Ah, adorei porque dá a oportunidade de a gente explicar um bocado de sim, coisa, né? Então, quando a paciente não tem excesso de pele, aquelas pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, então normalmente a gente não precisa tirar a pele. O que é que a gente faz? A gente faz uma incisão ao nível do couro cabeludo, aí libera as estruturas que prendem esses tecidos profundos, a sim. musculatura, reposiciona, fixa e está encerrada a cirurgia. Agora, Hum, para o tratamento da pessoa normalmente acima de 40 anos, normalmente já tem excesso de pele. Então você tem que fazer algo a mais. E a cirurgia de hoje, ela é diferente daquela cirurgia de quando eu terminei minha residência, que você esticava muito a pele. Hoje em dia você não estica a pele de forma alguma. Você traciona as estruturas hum, profundas, tanto é que se você pesquisar na internet, o termo deep plane vai estar em alta, né? Porque uhum. é a cirurgia dos planos profundos. A gente reposiciona toda a musculatura facial. Depois que você reposiciona tudo, vai ter uma redundância de pele aqui ao redor da orelha. Um Aí, excesso. isso, Aí, um excesso de pele, aquela redundância. E aí você só resseca aquele excesso de pele, como quem faz uma bainha de uma calça, como quem ajusta uma roupa, né? Sem tracionar. E isso aí o, deixa o o, resultado bem natural. o tracionar que você diz é Esticar, sem esticar. sem Ah, esticar a pele. olha que interessante, porque assim, a gente, e eu como leigo, né, claro, aqui falando, a gente tinha uma visão, e antigamente, que era repuxar, né? Você dá Exato. aquela. E aí Até o pessoal hoje. até brincava assim, se eu espirrar, eu tossir, né? Isso, Assim, exatamente. o braço levantava porque você puxava, não sei o que. O É, pessoal tinha essa ideia de você ficar esticando, né? Esticando. exatamente. E não é. Não. Não é Se esticar. bem que Olha que até interessante. hoje em dia, algumas pessoas ainda têm essa ideia Ah, equivocada, mas aí que é bom a gente falar antiquada. justamente por causa disso, Isso. porque você vai reposicionar a pele. É isso, É, você vai organizar de uma forma com que ela se adeque ao seu rosto, mas aí, claro, vai sobrar algum, vai ter algum excesso, né, vai uma ter. protuberância, e aí aí é um corte que você dá, você costura, como é que seria? Porque É. tem a questão, que é a outra dúvida já que eu entro aqui, é se fica visível, né? Hum, Assim, o que eu acho que é uma das preocupações das uma das, pacientes sem dúvida, é é uma das maiores preocupações são as se esse cicatrizes. corte que vai dar a pele, pronto, aqui na frente ficou show, mas a Hum. parte ali que deu aquele excesso, se cortar, vai ficar visível, vai ficar ponteado, como é que funciona? Pronto, isso aí foi fantástico também, porque dá a oportunidade de a gente explicar Ah, uma série de coisas, né? Então, a cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, ela deixa cicatrizes. A diferença da cirurgia plástica para outras especialidades é que o nosso foco é em esconder a cicatriz. Então, a gente consegue posicionar a cicatriz nos sulcos naturais da pessoa. Você tem sulcos naturais. hum, Você acompanha aquela região, então você simula que seja uma dobrinha natural, entendi. Ah, entendeu? olha, E olha que assim, espertos, né? Olha que é a espertos, cirurgia muito de bom. detalhes. A cirurgia do facelift é uma cirurgia de detalhes. Ah, então, por exemplo, você pegou aqui na orelha, quando você estava falando, porque justamente a orelha tem umas interseções ali, né? Que você, aqui atrás, principalmente, né? Você tem, Isso, então você consegue isso. fazer muita coisa aqui atrás também, É. aqui, que você, que aparentemente o cirurgião ele consegue é, é, colocar como se fosse parte do rosto, Sim, não. da Uma maneira cirurgia natural. dessa bem executada, uma paciente que não tenha problema de cicatrização, você só encontra a cicatriz se você sair procurando. Porque Hum, você bate o olho e você não sabe nem se ela operou. olha Os aí. resultados são bem naturais. Aí você vai ter a oportunidade de ver. Vamos, É muito legal. a gente, em relação a outras partes do corpo, porque, como você falou, a pele ela vai cedendo, né? Vai caindo e essa cirurgia ela vem para dar esse aspecto, eu ia procurar um termo aqui, mas é um aspecto jovem, né? Mesmo. Não tem Ela como assim, você fugir. É um aspecto da pele sem antes dessa queda, que é quando a pessoa era jovem, né? eu não sei assim, não sei você, mas hoje em dia assim, eu ainda me vejo como uma pessoa de 20, 30 anos assim. Hum. Então, apesar de ter 50 e poucos. Você já tem 50 e poucos? Já. Não, então você fez alguns Ainda não. facelifts aí, né? Ainda não. É mesmo, tô. Tenho Rapaz, eu tô 50. muito acabado, porque eu tô com 40 e poucos e tô bem. Já tô aqui. Mas é porque É, a barba branca envelhece. Tirando a é, barba, você fica óbvio. é. Aí isso Mas aí eu tô com um acontece. filho pequeno também, então isso ajuda muito, né? Filho recém-nascido, aí você perde sono e o Isso. sono ele deixa
um aspecto também de cansado, mas você tá bem, tá bem. Ah, Então, muito obrigado. mas sim, mas continue, perdão. A gente estava falando Era do. que eu falando da questão da pele, é que eu tava procurando um termo, mas é jovem mesmo que a Então, gente acha. justamente. Então, tem pessoas que têm uma certa idade, mas elas estão ativas, estão assim produzindo e Claro, não, elas claro, querem sim. ter uma assim, a nossa sociedade ela é um pouquinho preconceituosa com o Hum, pessoal de mais idade, aquela coisa toda, ou mesmo a sua autoestima, você se sim. sentir bem. Então você assim, eu costumo falar que cada um sabe onde seu calo aperta, né? É. Tem coisas que incomodam demais, aquela papada, você baixar o pescoço, sentir Aham. aquele excesso de pele, aquilo tem gente que aquilo tem pessoas que ficam altamente incomodadas com Uhum. aquilo, entendeu? São coisas que por que não resolver? Se hoje a gente tem condições, tem tecnologia, tem estrutura e tem capacidade de fazer isso, né? Por que não fazer? É Entendi. porque uma coisa que eu sempre costumo falar para as pacientes, existe aquele elas têm um pouco de aquele complexo de culpa, como se estivessem sendo vaidosas, Vaidosa demais, fosse né? um pecado, Uhum. mas não. Na verdade, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico e mental. Não adianta você estar só com a sua pressão normal, estar Uhum. com a sua glicemia normal e você não estar se sentindo bem. Então você tem que tratar o ser humano de forma holística, completo. Ele tem que se sentir bem, né? E se a gente tem recurso para isso, por que não fazer? É como você explicar, por exemplo, uma criança que tem orelha em abano. Uhum. Ela não tem doença, ela escuta normal, como qualquer outra, mas você vai impedir ela de fazer uma cirurgia de É. correção da orelha em abano? Então, assim, saúde é muito mais do que isso, e assim, a gente tem que evitar aqueles julgamentos, ah, a vaidade estava bem, por que que foi operar, aquela coisa toda, Entendi. porque é É. interessante. Existe uma linha tênue aí também, assim, no que realmente é pro bem-estar, né, da pessoa. E Isso. aí eu acho que o cirurgião, ele ajuda muito nisso, né, de saber ouvir e entender. E quando se torna algo patológico, né? Porque também Isso. acontece, né? Uma É, disfunção ali, é o chamado dismorfismo corporal. dismorfismo corporal, né? A pessoa é uma pessoa magra, mas ela se vê gorda, né? Ela é uma pessoa, Exatamente. mas ela, e aí o cirurgião contribui, claro, né? Nesse, É, isso aí é até um problema que a gente tem que identificar esses pacientes, né? Porque não é a cirurgia que vai resolver. Quando não é, você né? não é. É. Quando você vê aquelas celebridades deformadas ou não, você vê na mídia Hum. aquele pessoal que fez 1001 procedimentos e mesmo assim no dia a dia você consegue encontrar, mesmo em academias, pessoas ou muito magras ou que exageraram demais na musculatura Ah, e não, né? Ali tem um pouquinho de dismorfismo corporal. que já aí entra com um tratamento que ela tem que fazer com psicólogo, né? Com Isso, psiquiatra, porque isso. realmente não é o cirurgião plástico que vai conseguir resolver, né? Como É, você porque falou. assim, do ponto de vista de saúde, esses extremos eles não são bons, né, de forma alguma. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Pronto, e aí, então, esse procedimento, ele. Porque se você coloca a pele no lugar, não vou usar nem o termo esticar, né? Mas você condiciona a pele novamente e, consequentemente, ela fica sem esse aspecto de queda, né? Porque ela vai estar organizada. É, tem tempo, tipo assim, depois que você faz, que eu imagino que o rosto, já você trouxe umas fotos aqui, a gente vai já mostrar também, mas tem tempo de validade, vamos dizer assim, para a cirurgia? Vai chegar um momento que vai ter que fazer de novo, ou não? Como é Essa que pergunta funciona? é outra pergunta fantástica, né? É uma dúvida recorrente nos consultórios, né? Quanto tempo vai durar? Sim. Então, a gente tem que entender assim que vai muito depender da sua genética e dos seus cuidados, né? Se você está se expondo ao sol, né? Se você não tem um hábito de dormir bem, uma vida saudável, então fatalmente a tua cirurgia vai durar menos. Agora, o que a gente consegue resgatar realmente é diferente daquele lifting antigo, tradicional, porque você realmente reposiciona tudo. O lift ele mudou muito, né? Uhum. Ele no começo, quando a gente terminou a residência na época de 2002, só se fazia praticamente a tração. Depois disso já se veio a lipoenxertia, que você tira a gordura, faz uma lipoaspiraçãozinha pequena, trata aquela Uhum. gordura e
você meio que simula o volume ósseo, simula aquele volume que desapareceu, você acrescenta outras coisas, você faz o tratamento dos planos profundos, que é levantar o tecido, só não é só tracionar a pele, você levanta mesmo. Você trata o envelhecimento cutâneo através do resurface, né, que é o resurface do nome do inglês, né, que é você cria uma nova superfície. Pode Uhum. ser através do resurface químico, como um peeling, pode ser de um resurface físico, como um laser, né. O importante é você tirar aquela camada de pele que está envelhecida para poder nascer uma nova. E aí, assim, é um conjunto, o tratamento ele é muito complexo, né, e não é setorial, não adianta você fazer o facelift, porque a gente não envelhece só uma parte do corpo. Não adianta você fazer a face e não fazer o E o pescoço. pescoço, é o que eu estava Não adianta pensando. você fazer a face e não fazer a pálpebra. Não Hum. adianta você fazer a pálpebra e não subir o supercílio. Então, assim, o envelhecimento ele vai afetar É a um unidade estética. pacote ali É, de ações é para um poder. pacote, é a unidade estética, é a face toda. Então, assim, eu recomendo muito que você procure uma pessoa que realmente entenda do Porque processo. acaba se você fizer um procedimento como facelift, mas como você falou aí, era um dos pontos que eu ia falar. E aí fica, a pele muda, mas o pescoço fica enrugado. É, Aí parece que você tá meio com uma máscara, né? Alguma coisa assim, fica estranho, né? Então fica. você tem que É, fazer procedimentos também aí na pálpebra que você falou, né? Porque vai caindo também, né? Você vai, tem vai. que. Existe uma reabsorção do osso, né? Hum, Ao redor dos olhos. Tanto ele aumenta, como ele perde um pouquinho de volume. Aí quando acontece isso, né? Você aumentou o conteúdo, né? Fica com aquele aspecto de olho encavado, as bolsinhas de gordura começam a aparecer, o excesso de pele. hum, Esse cantinho do olho, que ele é para ser mais alto do que o canto de dentro, do que o canto hum. medial, ele fica para baixo, dá aquele aspecto de olhar triste. Então você tem que fazer uma cantopexia, que é levantar o canto do olho. É como eu te falei, são muitos Cada detalhes. caso. E aí cada caso, claro, é um caso, né? Assim, Cada você caso é um chega caso. paciente que talvez não precise a pálpebra, Não, né? com certeza. E aí e aí é o olho também do profissional, né? Isso, Para isso. ver o que é que vai ficar simétrico, né? Para ver o que é que vai ficar harmonioso, porque eu acho é tão interessante, aí você pode fazer um monte de procedimento, mas a busca que todo mundo está querendo é a naturalidade, né? Exatamente. E uma É, coisa que eu priorizo muito é a é, é naturalidade. deixar, porque assim, é muito ruim quando você faz o procedimento e as pessoas percebem, É. né? Assim, de você, a gente faz alguma coisa ali, tá? E aí isso acontece, que é um ponto que eu tenho dúvida também, doutor, que é essa harmonização facial, né? Que você vê que tem muitos profissionais, não apenas cirurgiões, né? Não sei nem se o cirurgião trabalha com isso, com Não, harmonização facial. o cirurgião plástico faz, o dermatologista faz, tem uma série de não médicos que fazem, né? Assim, Ah, popularizou bastante. Eu me preocupo um pouco isso, porque tem muita gente que não tem aquela formação adequada. Porque uma coisa é você pode até saber fazer, tá? Você hum, pode ter sucesso em um, dois, três casos, em alguns casos, mas a complicação você tem que saber tratar, pois é. entendeu? E Então, o que é que assim, pode complicar, doutor? Isso aí? as complicações são terríveis. Hum, Desde necrose, porque quando você infiltra aquele produto, você pode ocluir o lumen de um vaso, perdão. Aí você tampa o fluxo sanguíneo, e é que dali dá uma área, da área de fecha. necrose. Hum. São quadros dramáticos, E, é, bem feios. e acontece, né? Muito acontece. Chegam no seu Chega a ter caso consultório, de cegueira. é mesmo, então. É. Já chegou no seu consultório alguém que fez uma harmonização com outro profissional e chegou lá para tentar melhorar? Já tirei PMMA, que é um preenchedor que não é absorvível de pacientes, feito Uhum. com outros colegas. E aí, porque é uma coisa terrível que acontece, né? A pessoa vai em busca de um rosto melhor e sai com o rosto deformado, né? É, E aí exato. realmente é perigo. E essa harmonização, ela é temporária, né? Ela tem um tempo, ela depois volta ao normal, ou não? Mais ou menos. O que a gente acreditava que fosse temporário não é tanto assim, não. A gente tem que ter muito cuidado com o ácido hialurônico, porque está tendo relatos de edemas persistentes após a aplicação do ácido hialurônico. Quando você aplica ao redor dos olhos, porque o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ele atrai a água. Então, assim, em algumas situações ele fica causando edema, inchaço na região da pálpebra inferior.
E aí você trata, você faz a hialuronidase, que é o antídoto, né, que é uma enzima que destrói o ácido hialurônico, mas mesmo assim pode ter complicações. E os bioestimuladores, né, que eles são muito bons quando são bem indicados e usados na região correta. Porque se você usar ele numa região assim inapropriada, tanto ele, de fato, ele estimula colágeno, mas não é o colágeno ideal da nossa pele. Hum. Ele é como se fosse um tecido cicatricial. E isso aí está sendo assim, uma grande dificuldade hoje em dia, tecnicamente, para os cirurgiões. É muito discutido isso, tanto a radiofrequência microagulhada, como o ultrassom microfocado, todas essas tecnologias que destroem a camada mais profunda, eles causam uma fibrose. E fibrose é cicatriz. E cicatriz é um tecido que não é muito bom de se trabalhar, né? Hum. Então ele dificulta um pouquinho uma cirurgia de excelência, né? Entendo. E doutor, para esse procedimento que nós estamos falando, né, facelift, ele tem idade mínima ou idade máxima para poder se fazer? O paciente mais jovem que eu operei foi um colega de 35 anos, né? Hum. E a paciente mais Jovem, né? é jovem. Jovem, 35 A anos. paciente mais idosa foi minha mãe, de 80. 80? 80, na época ela tinha 80. Hum. Aí então, assim, a gente volta para aquele mesmo problema. Não é a idade que vai Definir, né? ditar o horário de você, a hora de você operar. Assim, esse colega que operou, ele se incomodava muito com a papada dele, que era uma coisa, uma condição familiar, uma condição genética. Todo mundo da família dele tem aquela papada. E ele é um cara jovem, Uhum. solteiro, bonitão, querendo curtir a vida e com aquela papada que. Então não é apenas a questão da queda em si, né? Não, 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 Ah, não. entendi. É porque quando você Não. falou 35, eu falei, poxa, mas 35 é jovem, né? Um rapaz E, que não inclusive, tem assim, pele envelhecida, né? não, não, não. O problema dele era o pescoço. Inclusive, eu particularmente, eu acho que o ponto forte dessa cirurgia é o pescoço. É o Ah, tratamento da papada. entendi. Então, aqui para nós cearenses é tudo de bom. É. Mas você tem, vamos colocar aí, botar umas fotos que ele trouxe, porque aí tem nessas fotos pessoas que fizeram esse procedimento, né? Tem, tem, tem. Pronto. Esse daqui, né? A do... Essa daqui é o facelift, por coincidência, começou com a minha A esposa, que sua ela esposa. operou de Aumenta janeiro. aqui, botar lá na ponta. A gente É mais pode, para pode, baixo, para pode baixo. passar um Pronto, por um que a vá. gente comenta um pouquinho. Esse Ah, aqui é. Opa. pronto. Então, vamos falar dela. Ah, Uma coisa que a gente percebe no tratamento do rejuvenescimento facial é esse detalhezinho do pescoço, ó. hum. Quando você, Você vê a diferença, né? quando você resgata esse Tá ângulo do, aberto, né? do pescoço Ah, e define o ângulo da mandíbula, você consegue um resultado muito agradável, muito estético. E aqui você percebe também ali na bochechinha dela, tá sim. caindo a bolinha de gordura caindo por E aqui pelo aqui lado. não, né? E E aqui aqui já não, não tá tá. tudo Então deu uma levantado melhorada aqui no queixo, né? Assim, Isso, essa região isso. aqui. É. E aí E é aí, imperceptível mesmo, e né? procura a cicatriz É o que eu aí. tô procurando. Não Não encontra. tem. Porque essa cicatriz ela é colocada dentro do cabelo. Aí quando o Ah, cabelo cresce, ele meio que cobre, esconde, né? cobre, Esconde. cobre. Passa aí, É. botar. Isso Esse daí. paciente aqui é interessante, um paciente do sexo masculino, Ah, se queixando de envelhecimento facial. Se você vê, ele fez o lift também, sim. mas o grande diferencial dele é aquele que a gente falado no começo, é a volumização. Fez uma lipoenxertia e a gente preencheu com gordura a face dele. Olha É diferente. como fica natural. Parece até, doutor, sendo bem sincero, parece aqueles filtros que você coloca de rede social, né? Parece, Né? Assim, a diferença, né? Você bota aqui e vê, mudou mesmo. Ele parece. deve ter ficado muito feliz, viu? Porque foi Ficou. uma mudança aqui, né? No canto da boca, ó. Sim, A muda, diferença no muda, muda. queixo, né? O queixo, inclusive, você falou bem, ele tem, é bem observador, ele tem um implantezinho de silicone no mento, né? Porque Pronto. ele tinha uma deficiênciazinha Né? do Você queixo. vê, você percebe. É. Ele mais jovem. Aí é como se ele Ficou tivesse bem mais jovem, satisfeito, o né? irmão dele operou, então, assim, você vê Foi. que a Muito cirurgia bom. bem realizada, ela. Passa aí, botar pra mim. Pronto, esse aqui é um outro amigo. Isso aqui é só para. Ele foi para o consultório se queixando do sulco nasogeniano, essa rugazinha que tem aqui. Ah, Disse que já estava cansado de fazer preenchimento e não tinha resultado, então a gente fez aqui. a gente fez o Você vê a diferença, né? tratamento lift facial. Aí a gente consegue puxar bem, tratar aqui o pescoço,
tira aquele excesso de pele. Ah, aqui também, no pescoço. Eu tava Melhora, olhando melhora. só aqui, ó. Não, é, Que ficou tão visível, né? Esse aqui, ó. a gente É. faz o tratamentozinho. Você fica mais jovem. Essa, Fica. essa é a verdade. Fica E- mais jovem. Passa aí, Balta, mais uma pra gente ver. Mais um. vamos ver aqui. Aí é essa É, o mulher outro, de novo. isso aqui Aí vai na frente. Olha a diferença, rapaz. exatamente. Isso aqui você vê aquilo que a gente falou, as bolsinhas de Ah, gordura da pálpebra, o excesso de pele, o entendi. rostinho que a gente chama de derretendo. Se você observar bem, o rosto ali ele está com aspecto quase É quadrado. E verdade. aqui ele resgatou o aspecto Tá mais triangular. triangular. Tá tudo É, levantado, tá tudo no lugar, é entendeu? verdade. Isso aí não é puxada de pele, isso aí não tem pele tracionada, isso aí é as estruturas que foram reposicionadas. Reposicionadas, né? Foi Doutor. tratado o pescoço, a gente trata a Ah, glândula submandibular, porque com a idade, a mandíbula ela sofre também uma reabsorção uhum, pequena. E a glândula submandibular ela também aumenta de tamanho. sim. Então, nessa cirurgia do plano profundo, quando você vê aquelas bolinhas aqui que ficam embaixo do Hum, pescoço, é importante você fazer o tratamento da glândula submandibular. Tirar, faz um shave, né? Tira um pouquinho, uma fatiazinha dela para você resgatar o ângulo da mandíbula. Isso aí dá agora, uma diferença ficou absurda. muito, e muito, assim, é aquilo que, se você não tivesse me mostrado essa foto, eu não diria que teria sido feito uma Uma cirurgia. cirurgia. Isso é muito bom, porque ela fica mais jovem, né? Assim, aparenta mais Isso. nova, e sem aquele aspecto de artificial, Sem o estigma. sem o estigma, que eu acho que é a grande procura, né, das pessoas. Tem só mais um aí, botar pra gente, eu tô, aí Essa paciente, essa é interessante a gente rapaz, comentar. bem interessante o dela. Foi É, aqui, né? isso, ao Foi no pescocinho. pescoço. Ela fez um procedimento para tratar a papada e o procedimento teve um resultado infeliz. Ah, Se você procurar na internet, você vai ver o caso daquela modelo famosa, Linda Evangelista, uma modelo alemã, hum, que ela fez a criolipólise para o tratamento uhum, da papada, e aí tem um efeito paradoxal, que em vez de diminuir a gordura, ela faz aumentar. E foi o hum, que aconteceu com com ela. ela. Aí ela procurou a gente fez o tratamento. Isso aqui é o tipo da situação que não adianta você fazer lipoaspiração. Não, Lipoaspiração, na minha opinião, é totalmente proscrito, porque essa gordura, ela não está embaixo da pele, ela é uma gordura profunda que está embaixo dos músculos, né? Você tem que hum, tratar o pescoço lá fundo mesmo. E você meter uma cânula às cegas numa região profunda do pescoço, é perigoso, né? muito, muito Eu perigoso. imagino. Muito E aí perigoso. você, foi o mesmo procedimento aqui. Mesmo Você procedimento. colocou. Faz um cortezinho aqui embaixo Ah, do queixo. ah, Aí com isso a gente consegue abordar todo o pescoço. consegue. E aí usa aquela técnica que você falou, né? As dobrinhas, né? As dobrinhas. Você vê que tem uma dobrinha aqui do próprio queixo, né? Que é Isso, natural do queixo, aí você isso. consegue É, esconder aquela cicatriz a cicatriz. tradicional de menino danado, né? Que todo mundo tem um cortezinho embaixo do queixo É, que ninguém vê. tá, ó, só mais um, eu achei muito interessante isso, ver se. Aí é ela também, né? Uhum, Na frente, né? ela de Ó, frente. você não vê a cicatriz, né? Não, não vê. Que interessante, Você não vê. rapaz, interessante. Muito. Tem uma foto aí também, porque essas daí estão relativamente recentes. Eu Ah, acho que começa com um B. hum, Vale a pena botar também, que véi, com B. não, essa daqui é outro caso também, só para a gente ver. Procura. Pronto, bota essa paciente aqui, ótimo, interessante, Pronto. olha. Ah, Essa paciente aqui, ela voltou um ano exatamente após a cirurgia. ah. É bom porque assim, o paciente que costuma voltar muito é um insatisfeito, então a gente tem dificuldade de É, documentar os casos os por muito caras. tempo, tá Sim, entendendo? E sim. ela não, ela é irmã de um colega médico, Uhum, anestesista, ela fez a cirurgia e aqui, ó, você vê, a gente tratou a região do centro facial, que é o lábio estava caído, a gente levantou um pouquinho o lábio, fez aquele lip lift, fez o hum. tratamento das pálpebras, o tratamento do pescoço, O olha como é que pescoço, é. era, e olha como é que tá. E aqui, essa senhora aqui, ó, mesmo com o cabelinho branco, ela tá com um aspecto bem melhor, apesar de ser um ano mais velha do que essa senhora aqui. É a mesma pessoa, um ano mais velha. Olha, é interessante, ela tá até com cabelo branco, Tá né? até com Mas cabelo aparenta branco. mais jovem, né? Aparenta muito mais jovem. E ela tá um ano mais velha do que aqui. Esse é o pós-operatório exato de um ano que a gente Rapaz, conseguiu. é uma mudança grande aqui. Ó, Aí aqui aqui até foi o aquele. sorriso, olha como muda o É, sorriso. Ela ali, ela tá sorrindo também, é. mas não consegue mostrar os dentes. Aí o pescoço, eu tô olhando aqui, impressionado com o pescoço, né? É, O pescoço, essa parte aqui, ó, do queixo. é bem O legal. olho ficou mais vivo, né? O Sim, olho sim, ficou sim, mais vivo. sim. O que eu tô achando interessante, doutor, é que não.
assim, você vê que ela ficou mais jovem, mas não tá artificial, Não, não fica. né? Não ficou O que artificial. deixa artificial é tração exagerada na pele. Ou você não identificar o que está precisando ser Uhum. feito, Pode né? voltar para cá, voltar. Pode voltar. Muito bom, doutor. Até agora eu consegui. Bom, foi muito bom as fotos, porque você consegue identificar como funciona. E aí eu entendi aquilo que você falou do conjunto de procedimentos que precisa ser feito, né? É. Você Porque olha o lábio, você nem desconfia, né? ela, por exemplo, ali, se você fosse fazer só o queixo, o pescoço aqui não ia, Não, ia ficar muito, tem que tratar a não ia ter unidade, harmonia, tem né? que tratar o conjunto. E eu acho que o que buscam muito é essa harmonia, né? Porque quando Exato. você tem harmonia, é, é, você fica imperceptível o que você fez. E quem procura mais, doutor, tenho essa curiosidade, é homem ou mulher? É, a diferença é pequena. É mesmo, eu imaginei que eu fiz uma pergunta esperando que ele dissesse, "Não, com certeza são as mulheres que perguntam, Não, mas não, é? a gente tem um volume grande de homens fazendo. Também. É, bastante mesmo. Sempre, acho que um por mês, pelo menos, tá Até, acontecendo. Talvez não, isso, mas assim, mas sempre tá tendo. sempre O que, tem. o que me surpreende também, porque não é tão como antigamente, né? Que eu tinha aquele receio, aquele, né, do homem vaidoso, aquela coisa, mas Ah, de forma alguma eles estão fazendo mesmo e gostam e curtem e continuam o tratamento, quer fazer depois uma complementação, quer fazer um uhum. botox, quer fazer, sei lá, um preenchimento. É bem interessante. O homem está se cuidando. Não, e aí vem um outro ponto. Pronto, vi aí que o procedimento realmente traz um resultado bacana, vi que é, é, ele é natural, é Uhum. realmente natural. É, como é o procedimento em si, a complexidade? Tipo, você tem que ter um pré-operatório, você tem que se internar, tem que ser em um hospital, pode ser na clínica. E o pós, como é também, né? Assim, como é que você se prepara para poder fazer? Porque eu acho que quem está acompanhando, acho que todo mundo que está acompanhando, que tem algum problema assim no rosto e viu aqui, rapaz, eu vou ver se eu consigo fazer. Mas aí vem Sim. aquela questão que é, por exemplo, particularmente, eu tenho uma percepção do que eu puder evitar de cirurgia na minha vida, eu vou evitar. Porque cirurgia, de uma certa É, forma, claro, todo né? mundo. É um risco, É um né? risco, Eu isso. costumo falar para o paciente: se você não atravessar a rua, você nunca vai ser atropelado, assim, É, mas também você não sai do canto. não sabe Você exatamente. quer conhecer a Europa, não dá para ir nadando, né? Tem o Isso. risco do avião cair, tem o risco do barco afundar, Pronto. mas Você está a vida é risco, vivendo, né? você pode ter, exatamente. Então, E aí, como é que como é o processo, né? Até assim, a pessoa chega no seu consultório, pela primeira vez, como é esse caminho até o resultado final. o caminho, a gente tem que ser bem transparente com o paciente, né? Certo. Porque os primeiros dias é muito ruim, né? Hum. Porque a pessoa está com o rosto completamente desarmônico, né? Vai estar muito inchado, vai estar com ponto, vai, né? Vai ter aquela sensação de arrependimento. Vai... Ah, Entendi. sim, com E você já certeza. fala isso Eu na já sinto minhas consulta, né? orelhas quentes, sendo xingado. Não deu certo, Vai tem que durar, enfiar. vai durar uns 2, 3 dias, né? Depois Ah, ele começa a vislumbrar, ele começa a perceber o benefício, né? Mas toda cirurgia facial ela incha bastante. O nariz é um ano para a gente ter um resultado adequado. Você vê qualquer pancadinha na testa, o olho fica roxo, porque tem muito tecidos delicados, mais ah, frouxinhos. Então, assim, é uma região que realmente incha muito. Então, a gente tem que preparar aquele paciente psicologicamente. Se a gente vai tratar o laser, vai tratar com laser, vai tratar a pele, a gente tem também que preparar a pele desse paciente. Como assim? Como é que prepara? sim. Porque o laser, ele é energia, ele aquece. E Hum. quando ele aquece, nós todos somos mestiços, né? Então a gente tem uma tendência à hipercromia, a deixar a cicatriz um pouquinho mais escura. Você pode causar manchas, causar uma iatrogenia no paciente. Então o que que a gente faz? A gente faz pelo menos 2 a 3 semanas usando despigmentante à noite com o paciente, filtro solar, para você inibir o melanócito, né? Que é essa célula que dá o escuro da nossa pele. Sim. É a melanina, que produz a melanina. Então você tem que inibir o melanócito por 2 a 3 semanas antes da cirurgia. Você tem que ter uma avaliação muito criteriosa, porque não é uma cirurgia
como essas tradicionais de 1 hora, 2 horas e meia, são as cirurgias de 6 horas. É mesmo, É, pô? é sim. É. Nas minhas mãos e na dos melhores cirurgiões do planeta. Eu já visitei vários. Só esse ano eu já visitei gente nos Estados Unidos, já visitei gente na Espanha, já visitei Hum. gente na Itália, e não é diferente. Então é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia demorada, e assim, E tem tem que ter os e critérios. um preparo então, né, se é uma cirurgia desse porte, É, ela se interna, é em hospital? isso, o meu Hum, anestesista ele faz questão de que seja em hospital, que tenha uma estrutura com UTI, aquela coisa toda. E assim, é importante mesmo a gente garantir toda essa tranquilidade, toda essa hum, segurança para o paciente. Agora, não é uma cirurgia, é uma cirurgia longa, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que está trabalhando ali, como a gente trabalha nos planos profundos, a gente faz o deep plane, né, que é o sim. cirurgia do plano profundo, a gente trabalha junto aos nervos, então é uma cirurgia que eu opero com lupa, Hum. é uma cirurgia cheia de São muito detalhes, isso era o que eu ia falar, muitos detalhes, né. Você vai muitos. estar ali, ó, porque eu acho que a perfeição está justamente por causa disso, na É. preocupação dos detalhes, né, porque são os pequenos detalhes, eu acho que mais microscópicos, né, assim, para Essa foi uma cirurgia que foi uma grata surpresa que aconteceu na minha vida. Assim, quando eu fui fazer minha residência, eu fiz no Rio de Janeiro, eu caí num hospital que o chefe lá era assim, ele é um dos maiores nomes da cirurgia plástica facial, né? Que ele desenvolveu trabalhos na região do pescoço, que é conhecido mundialmente. hum, Mas assim, os resultados ainda não me encantavam. Aí na época da pandemia, eu visitei um colega, vi essa técnica diferente e me encantou, e é uma cirurgia que me desafia e que exige que eu estude de todo dia, e que eu sim, frequente, visite colega, frequente cursos, e esse resgate, assim, me me renovou na cirurgia hum, plástica, foi muito satisfatório bom. me dedicar à cirurgia de face. E aí a cirurgia, ela é anestesia geral? É Tem que anestesia ser anestesia geral. A geral, gente pode até fazer com anestesia local, local e sedação, se você não tratar as estruturas do pescoço profundo. se for Mas só como o rosto aqui. se for só o rosto. Mas quando você trata a estrutura, por exemplo, a glândula submandibular, você está passando do lado de grandes Grandes, vasos, aquele que você falou né? aqui, né, da Grandes vasos, você pode ter sangramentos copiosos, você pode ter uma necessidade de estabelecer uma via aérea, ou seja, de dar oxigênio para aquele paciente, e assim, de supetão nas carreiras, nada funciona. Você tem que estar todo preparadinho. Então, o ideal é que ele já esteja com a via aérea garantida, já hã. esteja com toda a segurança possível. E tem alguma contraindicação, doutor? Assim, pacientes, tem algum pacientes que não, por algum motivo não podem fazer? Alguma Ah, comorbidade, alguma seriam mais contraindicações clínicas mesmo, né? hum, Uma impossibilidade vamos supor, a pessoa. É porque a complicação que praticamente surgiu depois da rede hemostática, a maior complicação que tinha nessa cirurgia era o hematoma, sangrar, sim. né? Mas é uma coisa que já foi contornada hoje em dia com as técnicas mais avançadas. Então, paciente que infartou recente, que está tomando aqueles anticoagulantes, aquela coisa toda, então, Aí esse daí evita, não é é, bom evitar, claro. não é interessante que faça. Entendi. Então Entendeu? já e o pós, né? Você já falou um pouco aqui do pós, que é um pós um pouco delicado, né? Assim, porque tudo É. que envolve o rosto fica muito aparente. E quais são o que é que a pessoa tem que se preocupar com o pós, assim? Então, Ela pode trabalhar depois de quantos dias? Quantos dias tem que ficar em casa? Quais são as orientações? Então, o pós-operatório, ele é chato, mas ele não é incapacitante, né. Certo. E hoje em dia, eu tenho de rotina encaminhar os pacientes para, assim, o que existe de mais moderno, que está todo mundo fazendo, que é a câmara hiperbárica, onde você fica submetido a uma pressão positiva atmosférica e com oxigênio a 100%. Isso aí diminui, assim, de uma forma bem interessante o edema, melhora a oxigenação dos tecidos, é muito usado para diabético, Como é né. o nome? Câmara hiperbárica. É uma cama? Não, Que... câmera. Câmera? Ah, É aquele usado tá. para os mergulhadores, para Certo, descompressão. certo. Ah, Você entra dentro interessante. de uma câmera e fica lá respirando o oxigênio a 100% com a pressão positiva, né, com a pressão mais alta do que a nossa pressão atmosférica E aqui. aí você passa um tempo lá e Passa isso lá melhora, isso e logo depois da cirurgia. no dia seguinte, Olha aí que no interessante. dia seguinte. Aí isso daí melhora o edema, melhora a oxigenação Hum. dos tecidos, melhora a recuperação.
Se você trabalha de home office, você vai conseguir trabalhar na primeira semana, não tenho a menor dúvida disso. Não tem E se problema. você é descolado, não está preocupado com a opinião de terceiros, aquele roxinho ou edema também não vai te incomodar de nada não, entendeu. Assim, Agora se você lida com o público, aquela coisa toda, para ficar evitando aquelas perguntas de curiosos, então assim, você é interessante você tirar umas 2, 3 semanas para você, tá. certo. Esse Uhum. período sabático aí para você se recuperar bem, Ficar em entendeu. casa, ficar mais ali, É, mas põe em não dia impede de você trabalhar no computador, não de impede de jeito você nenhum. atividade física, por enquanto não, né? Não, por enquanto não, por quê? Ficar na circulação do sangue, né, também. Isso, exatamente, é por aí. Quando você faz atividade física, você aumenta a pressão sanguínea. Sim, Se você aumenta a pressão sanguínea, tem um coágulozinho ali tampando um vaso que foi rompido. Se por acaso você aumenta a pressão demais, aquilo ali pode gerar um sangramento e gera entendo. um hematoma. E isso não só na cirurgia da face, não, na cirurgia de prótese de mama, na cirurgia de abdômen, qualquer cirurgia, Uhum, inclusive as que não sejam plásticas. Quando uhum, você faz algum esforço, a sua pressão sanguínea ela aumenta. uhum. Frequencialmente, aquilo dali pode causar um sangramento, né. Perfeito. Então, assim, realmente, para quem quer fazer isso, vai ter que desprender ali um tempo, né? Tem. Saber que não é um procedimento delicado, né? Mas não é um procedimento, eh, assim, tem um risco habitual, né? Que é de qualquer cirurgia, né? Que você vai fazer, mas pelas técnicas que eu estou observando, isso é muito seguro, né? É, É muito bem seguro. seguro, né? É muito seguro. É aquela coisa que o paciente não existe um momento ideal para fazer cirurgia, porque você sempre tem um compromisso, sempre tem é uma Nunca questão vai de ter, decisão, nunca vai nunca vai ter ter. aquele mês É. ideal, nunca vai ter isso Agora, não. nas férias, pra você pegar as férias para fazer uma cirurgia, né? Isso. Você tem que estar. É Não verdade. tem um momento ideal Hum. não. É a decisão de fazer. E em relação, eu sempre pergunto isso, doutor, em relação ao Sistema Único de Saúde, porque a cirurgia plástica, né? Não sei se o SUS ele cobre procedimentos assim, ou tudo que assim, só pode fazer mesmo se for em particular. Não, a gente tem excelentes hospitais aqui, com excelentes preceptores, né, porque o serviço de residência médica, ele treina os Hum, médicos que estão se formando em cirurgia plástica. Então, assim, são excelentes cirurgiões que se submeteram a um teste rigorosíssimo, são todos muito qualificados, e eles estão fazendo a cirurgia na população sem sem, cobrar nada, ah, e estão sendo supervisionados por excelentes preceptores, excelentes mestres, pessoas que estão ali para ensinar, são funcionários do hospital, hum, ficam orientando a cirurgia que é executada por um cirurgião mais jovem, mas com a mesma preocupação, com a mesma qualidade, aham. aquela coisa toda. Então você pode, se você quiser fazer uma facelift dessa em um hospital público, você consegue? Consegue. Não é fácil, você tem que estar com. Não adianta ir acima do peso, porque é um dos critérios, né? Então, Uhum. assim, a procura é grande, Eu então você tem que imagino. ter Então alguns tem uma filtros. fila ali A grande, fila, né? então, você tem que estar com o peso adequado, Hum. tem que estar com a saúde em dia, tem que estar bem de saúde, né? Procurar um posto de saúde e pedir um encaminhamento para um serviço de cirurgia plástica. Serviço de cirurgia plástica, aí vai ser avaliado para Isso, aí e a vai gente ser tem no submetido. HGF, tem no IJF e tem no Hospital das Olha Clínicas. aí, São interessante, 3 hospitais com interessante. excelentes médicos. Porque na realidade tá fazendo parte da formação do Faz profissional que parte da está indo, formação, né? faz E parte da aí formação. precisa de ter uma demanda para ele poder Sim, fazer mas sendo supervisionado, então a sim, sim. qualidade. Esse ano mesmo eu fiz uma cirurgia, eu fui convidado lá no Hospital das Clínicas por uma residente que fica acompanhando a gente na cirurgia. Eu fiz lá a cirurgia demonstrativa para eles. Hum, A paciente que submeteu a cirurgia totalmente de graça, pelo SUS, totalmente gratuita. E tá feliz da vida, satisfeita. olha aí, É. interessante, muito bom. E quais são os outros procedimentos, doutor, assim, que as pessoas estão procurando mais? O facelift é o carro-chefe, ou tem outros mais. Para mim é porque existe uma demanda espontânea, não que assim, eu não deixei de fazer as outras coisas não, mas assim, com o trabalho da gente, né, acaba sendo direcionado mais para isso. Então, realmente é a cirurgia que hoje que eu mais opero. Mas assim, existe uma grande demanda ainda por cirurgia de mama, né, cirurgia de mama, as mulheres, porque principalmente as mulheres que já foram mãe, né, elas Sim. têm o preço da gestação que elas Uhum. pagam é muito grande, né, porque elas perdem o contorno corporal por conta da diastase, né,
o músculo. Do jeito como houve flacidez da pele, Hum, tem também a flacidez muscular, que você não consegue corrigir de outra forma que não seja cirúrgica. É quase como se fosse uma hérnia, hum. é uma eventração. Então você tem que tratar a plástica do abdômen, tem que fazer a plástica de mama, resgatar a autoestima dessa mulher, Então, né? a procura do cirurgia. E isso eu tô falando só da estética, sem Ah, falar na parte de reconstrução de mama, na cirurgia hum, por conta de ressecção de neoplasia, assim, tem cirurgias de câncer de pele que a gente faz a reconstrução, os retalhos, os queimados, que é onde eu trabalho, inclusive, né? hum. No IJF, tem Ah, a. você faz parte da equipe Faço, Copérnicos faço. Queimados? Faço parte dos Eu queimados. conversei com uma médica aqui, ela disse assim, a gente falando de primeiros socorros, e aí falou de. Ela falou de acidentes, né? Como prevenir alguns acidentes. E ela falou de queimados, né? Ela disse, Graça, eu digo lá na minha família. Se um dia eu me queimar de uma forma assim, me mande pro JF. É, Ela disse que é referência, né? Assim, ela me isso. mande pro JF. Não, ela tem plano de saúde, né? E tudo, mas me mande pro JF, porque lá o pessoal vai me salvar. Lá é onde. A gente é um serviço de referência no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, né? Mas já há muito tempo que o JF se destaca no tratamento Né? Que é, das queimaduras. Tem todo um andar lá, o sétimo andar, dedicado à cirurgia do queimado. é muito bacana. Ela disse que é bom, porque eu não serviço. Você olha assim, o serviço público, às vezes você pensa que é um pouco arcaico, né? E tudo mais, assim, é referência mesmo, né? Assim, é o serviço de queimados lá. Ela disse que me jogue pra lá, que A gente está assim um pouquinho sofrido, o país todo, né? A gente tem sim. crise, a gente tem falta de insumos, né? Aquela coisa toda, mas ainda consegue prestar um Se excelente sobressai por serviço. causa dos profissionais, né? Também acho que os Sim, profissionais. sim, eu fico assim, muito impressionado com a qualidade do serviço de enfermagem lá do CTQ, a dedicação daquele pessoal. Assim, porque a gente vai, opera, mas assim, eles estão lá o dia todo, todos os dias. É um trabalho assim pesado, sabe? Então Imagino. eu assim, eu presto minha homenagem a eles. O CTQ sem o serviço de enfermagem não é nada. É Aí fantástico. entra a questão apenas da parte de organização, que às vezes falta material, né? Essas coisas, e É. que é mais de logística, né? Mais de gestão também, que pode impactar mais, se sobressai pela qualidade, né? De todos os profissionais envolvidos lá, né? E aí, doutor, para a gente ir finalizando aqui, tem uma dúvida que aí eu não sei, porque todos os profissionais que estão passando aqui, é um ponto forte que eles vêm falando, que eles estão percebendo muito uma fragilidade mental nas pessoas, sabe? Está conversando um pouco com uma nutricionista que disse que tá gritante isso, assim, as pessoas estão procurando em outros meios, e aí ela falou até, estava falando daquelas canetas emagrecedoras, né, que, de maneiras mais fáceis para poder suprir, né, uma necessidade de ter um conforto ali, um desejo de emagrecer, um desejo de se sentir melhor, mas usando de uma maneira inadequada vai causando a médio e longo prazo problemas psicológicos. E eu fico imaginando na cirurgia plástica, eu vendo aqui os resultados, o impacto psicológico que isso causa na vida das pessoas, né? Como é que você acontece isso das pessoas chegarem para vocês e dizerem que a vida melhorou, que está mais feliz, que tá, porque assim, é você se olhar no espelho e se ver mais jovem, né? Uhum. Você percebe isso? Percebo, percebo, nitidamente já a gente vê tanto pro bem como vê pro mal, já vê Sim. paciente que resgata a autoestima e, e separa do marido, já tive, Puxa vida, já acontece, aconteceu, já teve casos de paciente que operou um pouquinho acima do peso, aí quando consegue se ver numa roupa melhor, já aí pega ânimo, consegue perder 10 quilos, 20 quilos, como já tive uma paciente. Hum, Ela realmente, quando você a cirurgia a plástica ela mexe muito com a cabeça hum. da pessoa. Sem dúvida nenhuma, esse resgate da autoestima é uma coisa que não tem preço. Se você quiser assim saber, pergunte para quem já operou se arrepende, se não é uma coisa assim diferenciada na vida de uma pessoa. Faz. Autoestima é tudo, né? Você não tem ânimo para fazer as coisas, se você não tem autoestima Hum. satisfatória, autoestima elevada, você.
É É porque eu diferente. conversei com uma psicóloga aqui uma vez, justamente sobre a autoestima feminina, né? Eu fiquei, assim, foi bem interessante a conversa, porque ela falou que um dos pontos fortes que a mulher pode perder, assim, a sua autoestima é em comparações, se comparando, né? E as redes sociais hoje acontece muito isso. Você, antigamente, nós somos de uma época onde você se comparava com seu vizinho, né? É verdade. Você se comparava com um parente ali. Hoje você se compara com a pessoa do outro lado do mundo, né? Você se E, compara ali na palma da sua mão. e ninguém posta, me ferrei, Não, não. eu tô triste, né? Todo mundo quer postar Não, só aquela ilusão, não. né, de Ninguém posta o aperreio, não. Essa pessoa posta uma viagem, a pessoa é posta uma viagem, são os os filtros da filhos, vida, o aquela coisa. casamento perfeito ali. O Isso. Thiago Life falou uma coisa, eu acho que concordo muito. O Thiago Life, né, aquele apresentador, Sim, ele disse que quando vê na rede social muita postagem do casal junto, eu vi assim, esse comentário mostrando dele. felicidade, mostrando. Passa um tempo, esse casal se separa. É, Aí todo mundo se assusta, porque parece que a busca por mostrar que tá bem tá maior do que propriamente a busca de ficar bem consigo mesmo, isso, né? Então isso. é mais importante você mostrar para as outras pessoas que você tá bem, não necessariamente você estando bem. E aí Exato. isso você cria um telhado de vidro ali que a qualquer momento pode quebrar, que é muito bonito, mas que está muito frágil, né? Então, é, e aí nessa conversa que eu tive com ela, a diminuição da autoestima está justamente nessa comparação que ela está tendo com personalidades, né? Com pessoas que têm ali a vida perfeita, assim, né? Entre aspas, bem, 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 É, bem, entre aspas. enriqueça com esses 5 passos. É, Isso, exatamente, buscando exatamente, postando ali no seu Porsche, dentro de um isso. avião, e não sei o que, aquela coisa, aquela vida maravilhosa, e aí, e a mulher, ela vai muito na questão estética, né? Uhum. Vai vendo ali, chega no seu consultório, tipo, pessoas mostrando fotos de outras pessoas, assim, olha, fulano tá assim, eu gostaria desse jeito, como é que eu faço para ficar dessa forma? Acontece isso? Sempre. É mesmo? Olha aí. Sempre, sempre. Eu quero a mama da fulano de tal, eu quero que E assim, Hum. nós somos diferentes, nós somos assimétricos, né? Um lado é diferente do outro, você nunca vai deixar uma mão igual à outra. A maior prova disso é você pegar, por exemplo, a sua aliança que está na mão esquerda, colocar na mão direita, você vai ver que ela está ou apertada ou está Nem folgada, entra às nem vezes, né? entra às vezes, porque nós somos completamente diferentes um lado do Uhum, outro. Então, assim, nós somos assimétricos, somos imperfeitos, né? uhum. E isso aí que você falou realmente é uma coisa que me preocupa também, esse estímulo da mídia. Eu quero crer que, como tudo isso é uma coisa muito nova, acho que a gente sofreu essa pandemia aí, eu acho que a gente ainda vai entrar no equilíbrio, Tomara. porque ainda tá, É, o estímulo é muito alto, né? Tem que... é. Recentemente eu vi agora que a adolescente está proibido de acessar a rede social na Austrália. Austrália, eu Isso. achei Eu fantástico acho aquilo ali. interessante. É a partir dos Proibi- 16 anos. Proibido mesmo. Mesmo, As porque redes sociais estão proibidas de. olha, eu mesmo, se você tiver oportunidade, você fica naquele scroll infinito, É, porque é muito bom. Você é, fica só vendo aquelas cenas é, engraçadas, você passa a noite vendo e quando você vai ver, deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2 horas e é. você não falta vídeo para você assistir. É perigoso É isso. muito perigoso. Eu li um livro da uma médica psiquiatra americana, Rebecca Lambert, Nação Dopamina, que fala Exato. justamente disso, né? Aquelas dosezinhas de dopamina que você vai recebendo ali, em pequenos estímulos, e isso não faz bem, Não. porque você vai. Ela falava lá que eu achei muito interessante, que a gente tem que ter um equilíbrio de alegria e frustração. Sim. Não dá para você viver só bem, 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 porque chega um momento que explode, não tem como. E gera um vício E, como uma droga. e aí quando vem o A, efeito rebote, é aquela. grande demais. Entendeu? Porque a vida tem que equilibrar, somente tem que equilibrar. Então, quando vê um negócio é muito pesado para manter o equilíbrio, eu achei isso Isso. fantástico, porque essas redes sociais elas fazem justamente isso. Elas vão lhe dando aquilo que você quer, porque o algoritmo ele Ele te dá dá o que que você quer você consumir, vai né? consumindo ali, Então, ele percebe o tanto de segundo que você fica vendo uma postagem e ele já, opa.
Esse daqui Não, ele e ficou tá. mais do que aquele, então isso daqui ficou menos, eu não coloco mais, vou colocar mais isso aqui. É uma Não, e se coisa. você comentar qualquer assunto, fizer uma pesquisa de uma viagem, você vai passar uma semana ou um mês recebendo postagem Desse de jeito, pacote de viagem. Assim, a gente tá, né, tá sendo é bombardeado fiscalizado o todo. tempo todo, Tem né? um, Então, um documentário muito interessante da Netflix, não sei se você já assistiu, e eu recomendo, que é O Dilema das Redes, da Netflix. E ele diz que os únicos clientes que o único mercado, né, o único segmento, os dois únicos segmentos que chamam os seus clientes de usuários é o tráfico de drogas e as redes sociais. Ele é faz essa interessante, comparação né? porque é, né? É um Exatamente. vício, né? Ele tá meio que viciando ali a gente. É por isso que eu perguntei dessa comparação se chega, porque isso é um trabalho também que o cirurgião agora ele tem que lidar, né? Uhum. Porque o senhor já explicou aqui de uma forma que cada corpo é um corpo, né? Então não tem Isso. como você ser igual àquela pessoa ali. Mas é isso, pois, doutor, é muito bom, viu? Muito entendi perfeitamente. Comecei aqui sem saber o que era. Agora já Hum. entendi, já vi os resultados muito bons e é diferente mesmo perder esse estigma aí de esticar, né? Você Isso. não está esticando a pele, você está remodulando praticamente, né? Se você está adequando ela, né? É. Ao seu corpo, ao seu novo rosto, né? É uma luta constante que eu tenho. Primeiro é explicar que não é puxar a pele, que Ah, o pessoal ainda tem aquela visão antiga de sim, esticar a pele. E sim. outra coisa é achar que é uma cirurgia simples, que você faz no consultório, Não, não é. no Pelo que você consultório falou aí, de não. alguns profissionais. Você faz, não é, gente, Não não é. é. É uma cirurgia séria, uma cirurgia delicada. É, Talvez seja a cirurgia mais complexa da cirurgia plástica estética, eu acho que é o facelift. Não dá para esconder, tá na cara, é, entendeu? é Então, verdade. tá, Literalmente, né? tá na cara. Tá, Então tem, literalmente. tem que ter muito critério. Perfeito. E aí é isso, pessoal. Você que está interessado, procure profissionais, assim como o doutor Preparado. Giovanni, para poder fazer, porque eu vou dizer, é muito delicado, porque, como você falou, tá no rosto. E, É. poxa vida, uma deformidade no rosto, principalmente para quem já não está se sentindo bem com o seu rosto, aí sair com o Uhum. rosto pior. Né? Assim, é muito complicado, como a gente vê, às vezes, algumas reportagens, e às vezes é porque procura um profissional que não tem o conhecimento ali para poder fazer isso. Então, procure profissionais assim como o doutor Giovanni. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado mesmo. Já fica um convite aqui para outra oportunidade, a gente falar sobre outros assuntos. Você Sem vê que tem dúvida. muito conhecimento, muita experiência. É interessante a gente ficar sempre passando informações com segurança e credibilidade, né, para as pessoas. Tá bom? Isso. Então, muito Obrigado. obrigado mesmo. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Esse é mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.